gente pensa muito diferente dessas pessoas. Sim, Eles pensam diferente. Eles têm outra cultura, outra história, outra civilização, é tudo diferente. Só que agora o que acontece? Quando veio a rede, a gente falou, olha que coisa legal que a gente pode se comunicar com o mundo inteiro e conhecer essas pessoas. E agora estão censurando esse negócio. Ou seja, o Estado, o pensamento daquilo, ele vai para cá. Sim. Vem. Porque a Primavera Árabe foi aqui. Sim, no Facebook. Foi no Facebook, foi aqui, a gente vê esses movimentos. Agora os caras já estão... Opa, peraí, que isso aqui é perigoso. Vamos controlar isso aqui. Vamos controlar essa bagaça. Então esse também vai ser um problema, hein? Esse vai ser um pepino para se resolver. Não é, professor? E não é à toa, né, já que você colocou, vocês falaram aí, a Primavera Árabe, todos esses governos do norte da África, ali, muçulmanos, e no Oriente Médio como um todo, para atrair investidores, fizeram o quê? Investiram muito fundo em comunicação, em redes, para sustentar a internet, que país sem internet hoje não consegue atrair investidor estrangeiro, né? Então, investiram nisso e não investiram justamente nesse controle social, coisa que o governo chinês investiu desde o começo e vem investindo e agora faz o quê? Está vendendo essa tecnologia para diversos governos, né, ditatoriais do mundo. Então, desde a Primavera Árabe, muitos governantes começaram, né, não democráticos, prestaram atenção nisso, mas, como sempre, até mesmo na China, já se inventa formas de conseguir driblar a censura governamental. E olha que essa estrutura na China se calcula aí que seja o equivalente a um outro exército chinês, próximo de 3 milhões de policiais digitais. Caramba. Boa, muito bem, papo bom, muito bom com o professor. Eu ficaria mais um tempinho. O professor deu uma aula. Vocês têm mais perguntas? Temos. Você tem, Zuzu? Temos. Tem mais Delari, break. Quer break? Oi? O que você quer, Delari? Quer fazer o break? O professor volta numa próxima. A gente pode fazer essa pergunta no break? Fazer um break para rede? Então, fazer um break para rede rapidinho. Te volta já, mas o Zuzu tem uma pergunta, vai na Panflix essa pergunta. Vai lá, obrigado, Zuzu. essa é para internet. Muito obrigado, meu querido Emílio. Estamos de volta aqui, só para o YouTube. Você que acompanha a gente com tanto carinho. Professor, você estava falando aqui, nós temos os jovens. Os jovens, né? A gente vê na Europa, França, Suécia. Você falou da internet e existe um interesse também, falando de outro grupo que é do Estado Islâmico, né? Do alistamento, desses caras que saem dos países, né, da Europa e vão para lá guerrear. Por que você acha que está acontecendo esse tipo de movimento? Bom, principalmente na Europa, teve uma forte adesão, porque foram e ainda são, em menor escala hoje, jovens de segunda ou terceira gerações de imigrantes, principalmente imigrantes do mundo muçulmano e norte da África, que sempre foram tratados como cidadãos de segunda categoria na Europa, principalmente na França. Eu sempre lembro para os estudantes, olha, se vocês buscarem, lá no final dos anos 90, teve um período de semanas, né, mais de mês, de jovens queimando os carros nas periferias das grandes cidades europeias. Isso foi porque 2 jovens nessa categoria, franceses, mais descendentes de muçulmanos, perseguidos pela polícia, para fugir da polícia, entraram numa casa de transformador de rua, né, de energia, que aqui a gente tem nos postes lá em cima, eles no nível da rua, entraram e morreram eletrocutados. Isso é um exemplo de quê? De como esses jovens muçulmanos, franceses, mas muçulmanos, são tratados na Europa, especialmente na França. Então, esses grupos radicais islâmicos souberam aproveitar muito bem essa internet e conseguir radicalizar junto com alguns imãs, né, líderes religiosos também radicais, a conseguir indiretamente, não estando presentes na Europa, radicalizar e convencer esses jovens a irem lutar para eles. Então, é uma situação muito complicada, porque você não tem como conseguir vigiar esse mundo cibernético o tempo todo. E por isso mesmo, os americanos saíram na frente disso, e os governos europeus, principalmente depois dos atentados lá de Paris e da Bélgica, começaram a correr atrás desse prejuízo com os seus setores de inteligência, o que diminuiu bastante, mas não eliminou. Isso está aí até hoje. Mas você acha que esses caras que entram, essa molecada que entra,
o europeu que entra, ele entra nisso por quê? Por uma aventura? Porque, por exemplo, eu já fui jovem também, eu já sou velho. Caído. Senhor. Mais ou menos. Já vira um veinho. O veinho não tem essa rebeldia e tal. Não. A rebeldia na época era fumar uma maconha e um de estoque e ouvir o rock um violão e falar paz e amor. Hoje em dia eles já mudam de sexo, willy-nilly. É tudo uma coisa que pode, não tem uma aventura. Você acha que eles caem? Esse europeu que eu tô falando pro senhor, o senhor acha que ele cai no papo, meio de, pô, sou rebelde, tô ao lado dessas... ele é vendido assim pro jovem? Sempre vai ter, né? Jovem é jovem, precisa disso, principalmente numa sociedade que tem tudo, né? O que vai se rebelar contra o quê? Wi-Fi. Eu não vou ter meu segundo celular, eu não vou ter meu segundo carro, eu não vou ter minha terceira televisão, eu não... do que falta, então, né? O que falta em sociedades maduras, ricas, que já têm todos os bens materiais de sobra, como as europeias, mas não é esse o perfil da grande maioria dos europeus que vão se juntar a esses grupos, principalmente o Estado Islâmico. São jovens que, de alguma forma, têm uma relação com o Islã. Você está falando principalmente aí de jovens... classe média, branco, que vive na Europa. Filhos de muçulmanos. Filho do muçulmano que foi para lá nos anos 80. Dos imigrantes dos anos 80. Esses sim, por justamente sofrerem preconceitos, principalmente por se sentirem segregados, né, ter uma situação bastante ainda complicada, que acabam sendo mais facilmente recrutados. Boa. Então, esse é o perfil, principalmente, desses que têm ido lá para o Oriente Médio, principalmente para o Estado Islâmico.